Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos para mais um culto de honra e adoração a nosso Deus. Vamos iniciar nosso culto com uma oração. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Agradecemos pela vida, pela saúde. Muito obrigado pelo cuidado, pela proteção que o Senhor teve para conosco. Agora esteja com este culto, nos abençoando toda essa programação, Pai. Que tudo seja para a sua honra e sua glória. Fique conosco, isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, neste momento teremos uma mensagem musical que foi gravada pela Rosiane. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará e lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a
Amém. Que Deus continue te usando poderosamente, Rose. Bela mensagem. Agora é o momento de todos participarmos do culto, hein? Vamos cantar o hino 238 de nosso cenário. Amor nos faz contentes. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para além cumprirmos, amor nos dá poder. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para além cumprirmos, amor nos dá poder. O mundo tem tristezas e cheio está de dor. Depressa, pois busquemos, benditos ao Senhor. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para além cumprirmos, amor nos dá poder. E quando enfim a vida de luta se acabar, no céu também iremos a nosso Deus louvar. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para além cumprirmos, amor nos dá poder. Neste momento, vamos orar ao nosso Papai do Céu. Vamos curvar as nossas frontes. Grandioso Pai que estás nos céus, precisamos receber de Ti o amor verdadeiro para distribuir àqueles que estão ao nosso redor. Concede-nos, Senhor, esta graça através do poder do Teu Santo Espírito, que seja derramado a todos que estão aqui ouvindo esta live e também todos aqueles que pertencem à igreja e não pertencem à igreja também, Senhor, possam ser alcançados pelo Teu amor. Dá-nos, Senhor, poder para isso, para pregar o Teu Evangelho, para que Tu volte logo para nos buscar, Senhor. Temos pessoas que estão em camas de hospitais, doentes pela essa pandemia. Também queremos orar por elas, Senhor. Que a Tua graça e o Teu poder possa estar com ela. Queremos orar em especial também pelo irmão Juvenal, que sofreu uma cirurgia na face e está se recuperando. Que Tu possas estar com ele também, Senhor. E ao abrirmos a Bíblia através do Teu servo, pastor, que ele possa falar inspirado e que assim possamos receber a Tua palavra vindo diretamente do Teu trono de graça. Por isso tudo nós Te agradecemos e Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Cipra, pela oração. Neste momento, gostaria de chamar o pastor Tássio Canhadas. Ele irá compartilhar a palavra conosco nesta noite. Ele é o capelão do Colégio do Pirajussara. Que Deus o abençoe mais uma vez, pastor Tássio.
Boa noite, meus queridos. Prazer estar aqui. Agradecer aí a oportunidade que o pastor Cleison está me dando aí de falar para suas ovelhinhas, né? Bom rever aí os irmãos, o irmão Cipriano, o Henrique, a Eliane que me chamaram aí, a Josiane também. Todo mundo aqui, não vou falar o nome de todo mundo, senão, né? Tenho muito carinho por a igreja do Jardim Lilá, porque foi a primeira igreja, né? Eu cheguei aqui em 2018, foi a primeira igreja, né? Que eu pude ajudar um pouquinho, fazer alguma coisa, e aí a primeira escola que eu trabalhei também, né? Então, é um prazer. Gente, é engraçado, né? Se a gente for pensar esse momento que a gente está vivendo, né? A gente não pode... A gente tem que agradecer por tudo, né? Já parou pensar na perseguição? Como é que vai ser agora? Mudou agora. A gente pensa agora a perseguição, pensa. Vão tirar de nós as igrejas, mas mesmo assim o povo de Deus vai estar reunido, na é verdade? Olha só como que vai ser mais difícil, né? Que a gente para de ter os cultos, né? Quem sabe isso não foi justamente para a gente se aproximar mais, né? Mesmo distantes, né? Então, estava pensando nisso, muito curioso, né? Gente, eu queria que vocês agora, eu sei que às vezes a gente está, né, tranquilo no sofá aí, mas eu queria que vocês pegassem a Bíblia aí. Vocês podem pegar a Bíblia? Porque eu vou falar alguns versos aqui. Eu quero estudar com vocês o assunto bem aí, ó. Quem já está com a Bíblia, eu consigo ver aqui, ó. Se quiser mostrar a Bíblia aí para mim, ó, mostra aí para mim, ó. Pegue a sua Bíblia aí. Já pode abrir lá no livro de Êxodo. Aí, muito bem, ó. Tô vendo o pessoal aí. Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Abram aí. O irmão Cipriano já fez uma bela oração, né? Mas eu quero fazer uma rápida prece aqui com você. Feche seus olhos. Querido Deus, fale ao nosso coração agora, por favor, que nada possa impedir, que não possa falar com o pastor Tássio, mas que Jesus possa falar ao coração. Te pedimos a sua concentração agora, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha só. Êxodo capítulo 33. Eu não sei se você conhece alguém, né? Se você já viu um testemunho de alguém que já viu Deus. Eu não sei se você conhece, né? Eu já vi, né? A gente realmente não sabe até que ponto, né? Mas eu sou do seguinte princípio: eu acredito na pessoa até que se prove o contrário. Então, se a pessoa falar para mim que viu um anjo, que Deus falou com ela, eu vou acreditar, porque e se for verdade e eu desacreditar, não é verdade? Então, a Luzia, exatamente, a Luzia está mostrando aí, ou seja, muitas pessoas, né, já viram Deus, já viram pelo menos um anjo, já viram alguma aparição sobrenatural. E olha só, eu queria estudar com vocês um episódio na Bíblia em que alguém pediu para ver Deus. Aí você pode pensar, nossa, mas que audácia, hein, pastor? Mas essa pessoa pediu, e foi Moisés, né? Olha lá no verso 18 do capítulo 33. Lê comigo aí, ó, tá escrito assim, ó. Então ele disse, né? Moisés que disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Verso 19. E Deus respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Pergunta: Moisés viu ou não viu a glória de Deus? Baseado nesses dois versos que a gente acabou de ler. É meio que, se a gente lê um pouco rápido, parece que Deus não entendeu muito bem o pedido de Moisés. Moisés falou assim, ó, Deus, rogo-te que mostre a tua glória. Aí Deus fala assim, tá bom, eu vou fazer passar então toda a minha bondade diante de ti, vou proclamar o nome do Senhor. Parece que Deus não entendeu, né, se você lê rapidamente. E olha só vai um pouquinho para baixo na sua Bíblia e vai mostrar exatamente quando Deus vai mostrar a glória para Moisés. Olha o verso 5 do capítulo 34. É só baixar um pouquinho aí. Capítulo 34 de Êxodo, verso 5. Está escrito assim, ó. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benevolência, né? Algumas versões. E verdade, que guarda
A benevolência é em milhares que perdoa a iniquidade e a transgressão do pecado, e ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Gente, olha só. Uma pergunta para vocês. Quando Moisés pediu para Deus, para que Deus mostrasse a glória para Moisés, Deus mostrou uma luz muito forte, brilhante para ele? A Bíblia diz isso? Porque não é a primeira coisa que a gente pensa assim, então Moisés viu a glória, né? E realmente, depois, né, quando Moisés volta lá do monte, ele está brilhando, né? O povo pede para ele colocar um pano, né? Para que o brilho não possa ofuscar, que eles não conseguiam olhar para Moisés. Tudo bem. Mas a glória de Deus aqui não é uma luz brilhante. Não foi isso que Moisés viu. Pode ter sido parte, mas não foi isso que Deus fez. Sempre quando Deus quer ensinar uma lição para Moisés e para as outras pessoas que ele entra em contato, Deus, ele toma, naquele momento, ele toma o tempo de Moisés para mostrar o que é a glória de Deus. Eu não sei qual é a concepção que você tem da glória de Deus, mas a glória de Deus são atributos do caráter divino. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você está em algum lugar, né? Aí você pergunta assim, lembra do João lá? O João lá? Aí você pergunta, mas que João? Aí você fala, o João, aquele que é ancião, ou aquele que ganhou aquele prêmio, ou às vezes pro lado ruim também, né? Aquele que a esposa traiu, aquele que excluiu da igreja. E isso faz parte do ser humano, a gente usa as pessoas como referência, né? Ou só eu que faço isso aqui. Às vezes só eu, né? Mas tudo bem. Mas a gente usa essas referências. Quando a gente vai se referir a alguma pessoa, é lembrar do quê? Os aspectos da vida dele. E com Deus é a mesma coisa, só que Deus é perfeito. Então, quando Deus vai falar sobre quem ele é, o que ele fala? Já parou para pensar? Sempre onde Deus vai se apresentar, ele fala assim, para Moisés lá na sarça ardente, né? Na verdade, antes desse episódio. Fala assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Se alguém perguntar para você, quem é você? Quem que é o Cipriano? Quem que é o pastor? Quem que é a Luzia? Quem que é a Cecília? Aí você vai falar o quê? Se fosse para mim, né? Tem um estudo muito, muito curioso que é assim, né? Pergunta assim, quem é o Tasso? Aí eu vou falar assim, Tasso é o irmão do Túlio, né? O teu irmão gêmeo. O Tasso é o irmão do Túlio, aquele que é gêmeo. Tá, mas não falou quem sou eu. Só falou uma característica da minha família. Não, mas o Tasso é o filho do pastor lá. Tá, mas quem é o Tasso? Aí eu vou falar assim, o Tasso... Quem que é o Tasso? Sei lá, mora lá na rua Itapemirim e tal. É difícil a gente falar quem a gente é. Mas Deus, o que ele faz quando ele vai se apresentar? Ele fala aspectos dele. Quando lá vai falar para João lá em Apocalipse, o João, quando está recebendo as visões lá no Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele não falou o nome de Deus, a gente não sabe qual é o nome de Deus, na verdade, né? O nome de Deus é santo, né? Então, ele dá características do seu caráter. E é exatamente isso que Deus falou para Moisés, e essa é a glória de Deus. E passando o Senhor, estou repetindo para vocês, clamou, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo. E ele dá 5 características. 5 características. Olha só, se você voltar lá, ele está falando assim, quem é Deus? Vou mostrar a minha glória para vocês. Então vou mostrar a minha glória. Eu sou misericordioso, sou piedoso, sou tardio em irar-se, grande benevolência, e eu sou fiel, tenho fidelidade. Olha, esses 5 atributos, depois se você quiser anote no papel, cole na sua geladeira. Se você quiser se parecer com Deus, e esse é o nosso propósito aqui na Terra, faça, tenha e exercite essas 5 características. Que características, né? E esse é o Deus do Antigo Testamento. Não tem aquelas pessoas que não conhecem muito de Bíblia e falam assim, mas o Deus do Antigo Testamento é aquele que matou crianças, que permitiu lá aquelas barbaridades que os exércitos faziam, matava animal, matava... Gente, esse é um pedacinho do Antigo Testamento. Quando Deus vai falar quem ele é, ele fala exatamente essas 5 características sobre o caráter. Então, a próxima vez que a pessoa te perguntar, mas e o Deus do Antigo Testamento? Você adora quem? O Antigo Testamento ou o Deus do Novo Testamento? Do Antigo e do Novo. E aí você cita isso para ele. Por quê? Olha só, a gente não enxerga as histórias... A gente não, né? Algumas pessoas que querem criticar não veem que Deus mandou um profeta especificamente lá para Nínive, porque aquelas pessoas ímpias
estavam vivendo costumes horríveis, e Deus falou assim, não posso matar os ninivitas, não posso. Tem que mandar alguém para que eles se arrependam. E o próprio pastor, digamos assim, né? O próprio pastor que era para ir lá e converter o coração, e pelo menos pregar para que Deus convertesse, falou assim, Deus, mas o senhor está muito bonzinho. Eu fui lá, preguei, falei tudo, o senhor acabou perdoando todo mundo, não matou ninguém. Agora eu fiquei de mentiroso. Ou seja, ele era... Há quanto tempo ele era um pregador, não tinha entendido que sempre quando Deus manda um juízo, é para a pessoa se arrepender. Sempre, a maioria dos casos que você vai pegar na Bíblia, lembra Acã, quando era para chegar na cidade e destruir tudo? Aí Deus falou assim, vai tirando sorteio para ver em qual tribo que tá. Agora tira para ver em qual família grande tá. Agora tira em qual família específica. Por que Deus não falou logo quem que era? Porque estava dando oportunidade. Deus no Antigo Testamento dando oportunidade para que as pessoas se arrependessem. E é isso que Deus está fazendo aqui. E a gente até entende por que as pessoas escolhem o Deus ou escolhem as características do Deus que ela quer. Porque é muito fácil você pegar a Bíblia e escolher o que você quer seguir, né? Infelizmente, todos sofrem com isso. Então, eu quero as bênçãos que as portas do céu, né, se abram de bênçãos sobre mim, sim. Mas o dízimo, não. O dízimo eu não preciso dar. Eu posso usar da minha maneira, né? Eu quero as bênçãos, mas o dízimo não. Eu quero ir morar para sempre com Jesus, mas mudar o meu caráter aqui na Terra, lutar contra os pecados acariciados, não, isso não posso deixar um ou dois. Entende que às vezes a gente quer escolher o que a gente segue da Bíblia ou não? Por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a melhor igreja que existe. Por quê? Porque, até onde eu sei, é a única igreja que pega esse livro aqui e explica 100%, que não se contradiz. Que mesmo se tiver alguma coisa que pode parecer que está se contradizendo, vai estudar fundo, você vai ver que uma coisa vai explicar a outra. Eu como pastor, né, principalmente na escola, recebo muitas perguntas difíceis. E, graças a Deus, nunca teve uma pergunta que eu ficasse sem resposta. Que eu buscasse a Deus, pesquisasse e ficasse sem respostas. Por exemplo, se alguém chegasse para mim e perguntasse por que o sábado é verdadeiro, facilmente eu posso responder. É assim como você. Mas tem algumas igrejas que, se você perguntar por que o sábado se o sábado foi abolido ou não, a pessoa não sabe responder. Entende? A Igreja Adventista é uma bênção porque tem muitos recursos para a gente estudar. Então, voltando. Moisés pede para ver a Deus. Deus demonstra o caráter dele, falando os seus atributos. Mas eu queria ir um pouquinho mais a fundo. Então, eu quero que você abra em Isaías, capítulo 43. Por favor, Isaías, capítulo 43. Isaías 43, verso 7. Olha só. Está escrito assim. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem eu criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Aparentemente a gente lê esse verso e olha e não percebe a profundidade. Presta atenção, nesse verso, queridos, mostra o propósito de Deus ter feito os seres humanos. Aqui, nesse verso. Todo o propósito de Deus ter feito os seres humanos está aqui. Leia a segunda parte. A quem criei para a minha glória. Deus criou, segundo esse verso, nós para alguma coisa além do que mostrar a glória de Deus? Não, é exatamente isso. Deus, se alguém te perguntar qual que é o meu propósito aqui, qual que é o nosso propósito na Terra? Mostrar a glória de Deus. E como que a gente mostra a glória de Deus? Como que a gente revela? Revelar o nome de Deus, segundo o que a gente acabou de ver Deus fazer com Moisés, é proclamar o nome de Deus. Porque foi isso que Deus fez, não falou? Eu vou proclamar o meu nome. Então, olha só, revelar a glória de Deus, que é o nosso propósito, é proclamar o nome de Deus. O que é proclamar o nome de Deus? É a revelação do caráter de Deus. Por quê? Porque às vezes a gente quer complicar as coisas, né? O que é se a gente for parar para pensar nessas 5 coisinhas que eu falei para você, essas 5 palavras, olha só, ser misericordioso. Ser misericordioso é um sentimento de pesar ou caridade despertado pela infelicidade de outra pessoa. Olha só, misericórdia é você olhar a pessoa e falar assim, gente, essa pessoa, se não for eu para ajudar, ninguém vai conseguir. Se não for eu para dar um conselho, a pessoa não vai conseguir. E você vai humildemente, vai e ajuda aquela pessoa em misericórdia. Ser piedoso. Piedoso, segundo o dicionário, é demonstração de amor ou afeto pelas coisas de religião. Então, é uma devoção.
piedoso não é uma pessoa boazinha, não. Piedoso é alguém que tem afeto pelas coisas de Deus, ok? Nem todos são piedosos. Você pode ser até cristão, mas às vezes você não é piedoso. Temos que pedir a Deus isso. Ser tardio em irar-se, né? Tem zelo, ser tardio. Você pode ter raiva? Você pode, o cristão pode ter raiva? Raiva não. Mas o cristão pode ter ira? Com certeza. Porque se Jesus se irou, pegou um chicote e bateu em todo mundo que estava lá no templo fazendo coisa que não devia, não estou falando que você tem que chegar na igreja com um chicote e bater nas... Não é isso que eu falei, tá? Eu estou falando que você tem que se irar pelo zelo que você tem com as coisas de Deus, entendeu? Então você pode ficar irado porque alguém foi lá na igreja e roubou a igreja ou fez alguma coisa. Ira. Mas a ira, queridos, não é... A ira não... A ira não... Depois da ira não tem uma ação má. Entende? A raiva, você tem raiva e aí você quer bater, você quer confrontar, você quer xingar. A ira não. A ira você fica indignado, mas não tem nenhuma ação má depois disso. Entende? Essa é a diferença. Enfim, ser grande e benevolência. Estou lendo as 5 características que Deus falou para Moisés. Benevolência é bondade, excesso de boa vontade em relação a outra pessoa, né? E ser fiel. Basicamente essas são as 5 características. E olha só, queridos irmãos, as nossas escolhas podem nos ajudar a cumprir o propósito de Deus. E qual que é o propósito de Deus? Que nós revelamos o seu caráter, revelamos a glória de Deus. Agora, uma pergunta para vocês. Você acha que a faculdade que a gente escolhe pode levar a gente a cumprir, pode ajudar a gente a cumprir o propósito, que é revelar a glória de Deus? Escolher uma faculdade? Claro. Escolher um emprego? Uma carreira, como você vai exercitar os seus talentos, isso pode influenciar a gente a seguir, a revelar a glória de Deus ou não. Você acha que o cônjuge que nós escolhemos, que a gente nos liga eternamente, né? E eu digo eternamente porque o cônjuge que a gente escolhe pode levar a gente para o céu ou para o inferno. Amém, misericórdia, né? Mas é verdade, irmãos. A escolha que nós fizemos da pessoa com que vamos casar pode ser um pedacinho do céu na terra, não é verdade? Mas pode ser um pedacinho do inferno na terra. Agora, né, a gente sempre comenta, o céu começa aqui, mas infelizmente o inferno também pode começar aqui para alguns casais. Pessoal, eu tô pegando pesado, mas calma, fique tranquilos, tá? Mas é assim mesmo, você sabe que é assim, tá? Então, olha só, quando você escolhe um parceiro com um jugo diferente do que o seu, né, como o Novo Testamento vai falar, isso vai ajudar ou vai atrapalhar você revelar a glória de Deus? Isso daqui não é uma opinião do pastor Tássio. Quiçá fosse, mas não é. Isso é uma opinião da Bíblia. Por isso que Deus aconselha, não pegue alguém de jugo desigual. Agora, eu não estou falando aqui para as pessoas que estão casadas. Então, se você está casado com alguém do jugo desigual, fique tranquilo que a última coisa que Deus quer que você faça é separe, tá bom? Não é isso. Aqui eu estou falando para as pessoas que estão namorando, que estão pensando, que estão considerando, que olham para a igreja e falam assim, mas na igreja não tem homem bom para eu casar. Então, no aterro lá dos filisteus tem, no campo dos gentios tem. É mais fácil achar lá ou aqui, queridos? Na igreja. Isso não é múltipla escolha. Os 10 mandamentos não são múltipla escolha. Até mandamentos da Bíblia, como esse, não é múltipla escolha. Você aceita. E veja, como é que está a convivência nessa quarentena aí? Como é que as famílias estão aí? Deixa eu ver o rostinho de vocês aí. Se você der um sorrisinho, eu já sei o que você quer dizer. Se você der um sorriso bem largo, aí eu sei o que está acontecendo, tá bom? A gente tem esse poder, de olhar e saber dizer o que é, tá bom? Mas, gente, é isso aí, ó. A quarentena não piorou nada. A quarentena só mostrou o que sempre foi, tá bom? Então, veja, o que a gente faz no ambiente da nossa casa, queridos? Olha só, eu preciso desabafar uma coisa com vocês. Eu não gosto, e se você já mandou isso para mim, não tem problema nenhum, eu só tô falando o que tá? Mas eu não gosto quando alguém faz uma piadinha, por exemplo, essa quarentena aí, né, tem uma piadinha sem graça, né, mas enfim, as esposas que pediram mais tempo com o marido, o que estão achando depois dessa quarentena aí, né? Queria mais marido em casa, o que estão achando aí? Então, assim, eu não gosto dessas piadinhas, por quê? Porque isso, no fundo, mostra como a gente pensa. Para pensar. Se você faz aquelas brincadeirinhas, né? O casamento é igual a piscina, né? Quem tá gelado, né? A piscina tá... Quem tá na piscina tá gelado, fala pro outro que tá quente, para ele pular e ver que tá gelado. Gente, veja, o casamento é você que faz.
Sabe por quê? Porque eu conheço muitos casais que não fazem essas piadinhas e até hoje, tem 50 anos de casado, e ainda lá na igreja faz um carinho no esposo, sabe? Trata bem. Quando alguém fala que, né, eu sou recém-casado, né, tem 2 anos e alguns meses, e ele fala assim, você ainda está na lua de mel do casamento. Gente, não façam isso. Além de você desanimar, não que desanime, né? Mas assim, gente, a leveza é o casal que faz. Tem casal que tem 50 anos e está tranquilo. O que muda? Muda o ambiente, queridos. Muda se você é misericordioso em casa, se você é tardio em irar-se. É você quem faz. Não é, 90% dos casais na quarentena, não importa a situação, a estatística, é você quem vai fazer. Então, queridos, o ambiente da nossa casa, quem faz? É nós, não é sorte. Somos nós que fazemos. Como os nossos filhos são? Eles seguem nós, é o nosso exemplo. Filho de peixe, peixinho é. Vocês sabem que é assim, entendeu? Então, uma coisa eu falo, não é normal o que o mundo faz. Se você é adventista, você já leu muitos livros de Ellen White, eu tenho certeza, você já conhece que o que o mundo fala não é regra pra gente. Não é porque o mundo trata a esposa com rispidez, porque a gente dá uma resposta ríspida para nossa esposa. Essa não é a regra. Você está errado, entende? E isso é comum, às vezes na igreja, gente. Às vezes a gente está assim, e aí você percebe, né? Um casal, e o homem dá uma resposta assim para a esposa, aí você fica assim, nossa, você fica até com vergonha, né? Você fica até com vergonha, você fica assim, nossa, que coisa, né? Ou a mulher, né? Pega, não, tá bom, bem, deixa eu falar aqui. Gente, isso não é tratamento, né? Entendeu? Eu tô frisando isso porque o ambiente quem faz é a gente. E se o seu ambiente da casa está bom, é porque Deus vive aí e porque você rega a plantinha do amor na sua casa. Mas se não tá bem, só tem uma pessoa, e tem um cara que eu gosto muito, chama Gary Vee, ele é russo, e ele fala assim, sabe quem é a pessoa que vai solucionar os seus problemas? Sabe quem é o único culpado dos seus problemas? Você. E aí aquela pessoa, né, aquele adolescente que ele prega muito para os adolescentes, né, ele fala assim, mas eu não tenho culpa que meus pais separaram, que meu pai me batia, que meu pai me molestou, que a minha família não gostava de mim, que eu tenho de... E aí ele dá uma resposta muito forte. Ele fala assim, e daí? Porque sabe por quê? O mundo vai olhar para você. Você acha que o mundo vai olhar para você e vai falar assim, poxa, mas aquele lá, ó, escolheu aquela esposa, ou aquele lá, ó, tem essa dificuldade. Gente, o mundo vai olhar para você e falar, e daí? Esse é um pensamento mudando, mas eu vou chegar aqui que o espiritual tem a ver com isso. Só você tem o poder de orar a Deus e pedir assim, Deus, o Senhor sabe o problema que eu tenho. Olha isso, olha a situação que a minha família me colocou, ou que não colocou, ou a família que eu não tenho, só o Senhor pode me ajudar. E aí você pede a ajuda de Deus, entende? Parte de você pedir a Deus para que você melhore, pedir para que a sua família seja uma família melhor, baseado nos 5 princípios que Deus falou para Moisés de tratamento na sua casa, entendeu? Misericórdia, piedade, ser tardio, irar-se, grande benevolência e fidelidade, entende? Tudo isso que eles têm a ver com o caráter de Deus, assim você está revelando o caráter de Deus, entende? Continuando, todas as nossas decisões devem girar ao entorno de será que eu estou comendo, será que isso me ajuda a revelar a glória de Deus? Será que o que eu estou assistindo, será que eu estou mandando no WhatsApp, mesmo que seja só para minha família, para os meus íntimos, será que eu estou vendo a internet, será que como eu trato minha esposa, será que como eu trato meu filho, será que isso está me ajudando a revelar a glória de Deus, que é o único motivo que nós fomos criados? É para pensar. Só que isso tem um problema. Eu dei a solução, mas eu levanto o problema agora. Deus é infinito, mas você é finito, ok? Deus, ele é imortal. Na verdade, ele é eterno, né? Mas imortal. Não vai morrer nunca. Mas você é mortal. Mas isso quer dizer que Deus fez você com um potencial infinito. E quer dizer também que nós vamos precisar da eternidade para conseguir cumprir essa tarefa de revelar a glória de Deus. Olha só, nós somos limitados. Mas Deus exige nada menos do que perfeição da gente. Já parou pra pensar isso? Deus, ele não pega e fala assim, tá, é o seguinte, tem 10 mandamentos? Escolhe 8 aí, tá tranquilo. 8 tá na média, a média é 6 aí, escolhe 8. Gente, Deus quer ou seu coração inteiro, ou nada. É ou não é verdade? Deus quer você por inteiro, queridos. E aí você pensa, será que Deus tem poder para
para fazer com que para que eu seja 100% fiel a Ele, para que eu seja melhor a cada dia? Será que Ele tem poder para isso? Se Ele é Deus, Ele tem. Você entende a seriedade desse assunto, queridos? E abra comigo agora em Ezequiel 28, já vou terminando. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, você conhece aí, né? É quando vai falar sobre Lúcifer como ele era no céu, né? Antes de vir na terra. E olha que informação preciosa que tem nesse capítulo. Ezequiel capítulo 28. No verso 11, está escrito assim, ó. Veio a minha palavra do Senhor, né? Para Ezequiel, ele ia fazer uma profecia contra o rei de Tiro, né? E aqui uma profecia né, clássica, ou seja, tem aplicação agora e tem aplicação para uma outra pessoa. É uma dupla aplicação, tá? E olha só o verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Aí você fala assim, peraí, mas aqui não tá falando, será que tá falando de Tiro? Ah, até agora é o rei de Tiro, né? É o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e tal. Olha o verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Opa, agora não tá falando mais de Tiro. Tá falando sobre Lúcifer. E vai falar, ó, de todas as pedras te cobria, sardio, topázio, diamante, berilo e tal. Olha o verso 14 agora, o principal, verso 14. Ezequiel 28, verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, até que o dia em que foste criado e achou iniquidade em ti. Gente, olha só. Tá vendo essa garrafa aqui, ó? Quando a Bíblia fala, você era o sinete da perfeição, lembra que os livros de antigamente eram pergaminhos, né? Aí tinha um pergaminho, você enrolava e colocava um selo. Se era de 2 ou se era um mesmo, você enrolava e colocava um selo. Então imagina que o selo é essa garrafa aqui, ó, ok? Então eu terminei de escrever a carta aqui, o livro, e selei, fechei. Tá falando aqui que Lúcifer, ele era o selo da perfeição. Ou seja, não cabia mais perfeição. Ele era o mais legal, o mais perfeito, o mais bonito, o mais de tudo que você pensar. E ele fechava, não tinha mais como completar. Lúcifer era assim, até que se achou iniquidade nele. Então, olha, você leu aqui, você viu. Qual era a função de Lúcifer no céu? Ele é querubim da guarda. Ou seja, tinha o trono de Deus e ficavam 2 querubins, igual na Arca da Aliança. E esses 2 querubins, Ellen White diz que eles abriam as asas e quando Deus falava, ele mandava uma luz tão forte que eles tinham que abrir as asas para não ofuscar os outros anjos. Aí você fala para mim, olha, pastor, mas os anjos não eram perfeitos? Eles ficavam... Eu não sei, mas é isso que a Ellen White fala. E então eles cobriam. E aí quando eles saíam, igual Moisés, estavam brilhando. Por isso que falava que Lúcifer, né, hoje de luz. Ele emitia luz, ele estava do lado de Deus. A pessoa, depois de Jesus, o Espírito Santo, era Lúcifer ali, entendeu? E Gabriel. Então, esse era o trabalho de Lúcifer. E mesmo assim ele não conseguiu. Você já parou para pensar? Ele não conseguiu. Ele teve tudo isso de revelação. E olha só, Verdade sobre os Anjos, página 46, diz assim, ó, Satanás havia dirigido o coro celestial, sempre entoar a primeira nota, então toda a multidão angélica se uniria a ele, fazendo com que os gloriosos acordes ressoassem em honra a Deus e o seu querido filho. Gente, que cena linda! Que ser maravilhoso ele era! Porém, ele caiu. Caiu por quê? Porque ele não estava mais revelando a glória de Deus. Ele esqueceu dos 5 princípios, que lá no céu deve ser muito mais, né? Mas 5 princípios. Não foi humilde, não foi piedoso, entende? E lá em Hebreus, se a gente vai lá para Hebreus capítulo 2, verso 7, diz assim, ó, você fizeste um pouco melhor do que os anjos, aqui está falando sobre Jesus, e de glória e honra o coroaste, e constituísse sobre as obras de tuas mãos. Queridos, olha só, se você vai lá na Ellen White, ela comenta sobre esse verso o seguinte, ó, o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, literalmente, um pouco menor. Né? Tinha os anjos lá no Jardim do Éden, Adão e Eva eram um pouquinho menor que eles. No entanto, quando ele for purificado e transladado, o homem e a mulher, para as cortes celestiais, será ainda mais privilegiado do que os anjos. Você leu isso certo, tá na meditação Este Dia com Deus, página 267. Querido, sabe o que isso quer dizer? Que quando a gente chegar no céu, nós vamos ser muito mais privilegiados do que o anjo. E eu sei que você é humilde, pensa aí na sua cabeça, poxa, pastor, mas já estou feliz em ser como um anjo. Eu vou ser
ter mais privilégio do que um anjo? Sim, você vai ser. Só que para isso, você precisa cumprir os 5 propósitos de Deus, que é revelar o caráter de Deus. E tem mais. Lembra lá em Apocalipse 3, quando vai falar sobre a última igreja, a igreja de Laodiceia, capítulo 3, 21, que fala assim, ó, ao quem vencer, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como também venci e assentei com meu Pai no meu trono. Gente, no seu trono. Gente, quando a gente chegar no céu, nós não vamos fazer parte apenas do grande coro de anjos. Nós não vamos estar do lado do trono de Deus, como Lúcifer estava, o maior patamar que um anjo poderia ter. Nós não vamos fazer isso. Sabe o que nós vamos fazer quando chegar no céu? Sentar junto com o trono de Deus e reinar como Deus. Não como Deus, mas com Deus, né? E só reina com Deus quem tem um caráter igual a Deus, tá? Porque só pode se assentar no trono com Deus quem tem o caráter de Deus, entende? Leia um pouquinho mais sobre isso quando a Art comenta sobre isso, que é muito lindo. Queridos, Deus tem um plano maravilhoso pra gente. Deus criou a gente para revelar a glória para todas as pessoas, para que as pessoas olhem e falem assim, olha, aquele rapaz lá, aquela mulher é uma mulher de Deus. Você não precisa nem falar nada. O jeito como você anda, as pessoas sabem que você é de Deus. E como que a gente faz isso? Tendo misericórdia, sendo tardio em irar-se, grande benevolência, sendo fiel e todas as características, né? As 5 características. Fidelidade, grande benevolência, tardio em irar-se, piedade e sendo misericordioso. Queridos, que você peça a Deus isso todos os dias, para que a sua família, no início, agora, quando a gente coloca sobre a nossa missão na igreja, a nossa missão não é, queridos, apenas você coloca na sua mente assim, eu vou sair, eu vou pregar para todo mundo, eu vou fazer teologia. Gente, começa em casa. Começa sendo bondoso com a sua esposa, com seu esposo, tendo paciência com seus filhos, e aí assim a sua luz vai começar a brilhar, e aí você vai então poder crescer mais e mais na glória de Deus, que é o caráter de Deus que nós podemos imitar apenas com a bênção de Deus e pedindo a Ele todos os dias. Faz sentido? Então, que você peça isso a Deus. Nós vamos cantar um hino agora e no final eu oro, tá bom? É o hino 453, Amor no Lar. Bem pertinente. Hino 453. seja teu, dá-me amor no lar.
renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, e de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar. Não há dor, não há pesar, com amor no lar. Vamos orar então, irmãos. Querido Deus, por favor, nos dê amor no lar, nos dê amor pela nossa esposa, pelo nosso esposo, pelos nossos filhos, todas as pessoas que vivem em nossa casa, para que a gente possa começar a revelar o caráter de Deus, Pai, mostrar a glória do Senhor para os nossos queridos próximos, para então assim o Senhor nos dar poder, para que possamos falar para todas as pessoas que o Senhor está voltando. Pai, eu sei que às vezes é difícil a gente conviver, às vezes nós temos dificuldade, quem sabe nós temos traços de caráteres ruins que cultivamos ou que foram cultivados em nós, mas Pai, que pelo poder do Espírito Santo o Senhor possa transformar essa alma que está orando agora comigo, para que eles possam ser uma bênção em casa e uma bênção para a sua igreja e assim uma bênção para todo mundo, Pai. Te pedimos que nos dê uma excelente noite, possa ser uma noite de mudanças, uma noite de transformação, cada família aqui possa ser visitada pelo anjo do Senhor e possa ser abençoada. Te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Pastor Tássio, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Espero poder contar novamente com você em outra oportunidade aí, combinar. Com certeza, pastor, estamos aí. Obrigado mesmo. Deus abençoe você, viu? Deus abençoe a todos também. Uma ótima semana. Que você tenha uma semana abençoada aí.